começo por partilhar uma frase do Papa Francisco que nos diz que a esperança faz entrar na escuridão de um futuro incerto para caminhar na luz. É a bela virtude, dá-nos tanta força para caminhar na vida. Ora, vou começar o meu texto por riscos e ameaças. E a humanidade já assistiu a eventos extremos que causaram a destruição total ou parcial de comunidades, povos e até civilizações. Muitos desses eventos tiveram causas naturais, tal como ocorreu em Pompeia, uma cidade romana soterrada pelo Vesúvio. Outras causas partiram de guerras, invasões e pandemias. São os casos do domínio e queda do Império Romano, da colonização dos povos indígenas americanos pelos europeus, ou do surgimento da peste negra na Idade Média. Mas o mais incompreensível é quando o colapso das populações está devido ao surgimento de um conjunto de ações que partiram dentro das próprias comunidades. O Império Bizantino sofreu conflitos internos e religiosos, corrupção e crises económicas que conduziram à queda de Constantinopla em 1453. A gestão inadequada dos recursos hídricos, a agricultura intensiva e a desflorestação levaram à salinização do solo e à consequente diminuição da produtividade agrícola, contribuindo para o declínio das antigas civilizações da Mesopotâmia, como a Suméria, a Cádia, a Babilónia e a Síria. Algumas teorias sobre o colapso político-administrativo da civilização maia apontam também para problemas socioambientais. Portanto, os riscos e as catástrofes naturais, a degradação ecológica antropogénica e as injustiças sociais sempre tiveram lugar nas ânsias da incerteza dos povos. Contudo, houve um período mais recente da história humana, pautado por alguma tranquilidade, pelo menos nos países sob influência do paradigma ocidental. As guerras pelos territórios abrandaram e as fronteiras políticas ficaram mais definidas. Por sua vez, as lutas sociais deram origem a mais equidade e democracia, retirando muitos tiranos do poder e globalizando a sua influência. Deu-se a queda do Muro de Berlim e enterrou-se a Guerra Fria. Por último, os avanços tecnocientíficos trouxeram mais conhecimento e domínio do mundo material, mais saúde, bem-estar, longevidade, abundância em alimentos e a previsão de eventos meteorológicos e riscos naturais que evitaram muita dor e perdas humanas. A partir da década de 50 do século passado, os cenários de horror das guerras exigiram mudanças políticas significativas que conduzissem a mais segurança e estabilidade às pessoas. Parecia que estávamos a trilhar o bom caminho da paz, justiça e prosperidade. Mas, com este novo quadro, corrigimos alguns problemas, mas fomos criando outros tão ou mais graves que os anteriores. É a partir desta década que se dá a grande aceleração, colocando em evidência o antropoceno. Esta nova era geológica é caracterizada por uma enorme transformação antrópica da crosta terrestre, poluição generalizada, emissão maciça de gases com efeito estufa, exploração desenfreada dos recursos naturais, perda de habitat e deflorestação em larga escala. As consequências estão atualmente à vista de todos, com maior atenção para as alterações climáticas e a perda da biodiversidade, cujo seu entrelaçamento tem dado origem a eventos meteorológicos extremos, como secas prolongadas, cheias torrenciais, tempestades, maior severidade, frequência e presença em comum de tornados, furacões e tufões, e etc. Para além dos incêndios incontroláveis, o ar irrespirável em muitas cidades,
a destruição de infraestruturas humanas, o índice anormal de desaparecimento de espécies e a migração humana forçada. Há locais onde já é impossível viver face à inacessibilidade da água potável e de outros serviços de ecossistema que, entretanto, colapsaram. Existem ilhas que estão a sucumbir face ao aumento médio do nível dos oceanos, obrigando as populações a deslocarem-se para outros territórios. Uma parte atual do fluxo migratório em direção à Europa e aos Estados Unidos não é só de conflitos sociais nos locais de origem ou pela procura de uma vida melhor, mas porque as suas terras já não suportam a vida e os cenários a médio e longo prazo tendem a agudizarem-se, assim como os conflitos nos países alvo dessas migrações, Estados que adquiriram alguma estabilidade social, mas que vão estar sujeitos a novas tensões provocadas entre os povos nativos e os imigrantes. Esta crise ecológica e climática surgiu com a ascensão de novos e poderosos players globais, que com o avar de setores governamentais e académicos, crentes no capitalismo neoliberal, conseguiram implementar um modelo de sucesso que se espalhou pelo mundo. Na base deste paradigma encontram-se certas corporações que ainda hoje olham para a vida humana e natural como ativos transacionáveis e fontes de lucro, alheios às externalidades sociais e ambientais. No seu conjunto, comportam-se como uma máquina fria que controla o sistema económico e financeiro da sociedade hegemónica. Na realidade, trata-se mais de uma forma de colonialismo sobre os mais fracos. Sem termos plena consciência, entramos numa guerra absurda contra a natureza e suas espécies selvagens, com consequências devastadoras para todos, mas especialmente para os mais vulneráveis. Estes, por sua vez, em grande maioria, já foram escravizados pelo sistema, ora porque se encontram viciados pelo consumismo que alimenta a máquina, ora porque precisam pagar simplesmente para estarem vivos. A máquina anexou tudo à sua volta. Só mesmo alguns despertos e ativistas lutam pela verdadeira liberdade, soberania alimentar e energética, direito à terra e habitação e à preservação da natureza selvagem, que, tal como dizia Henri David Thoreau, é na natureza selvagem que está a salvação do mundo. O problema é tão grave que, quando algum componente desta máquina deixa de funcionar, normalmente pelos excessos que exigem dela, os governos tudo fazem para repará-lo. Porém, são sempre os mais vulneráveis que pagam a fatura da reparação. Isto viu-se quando da crise financeira de 2008, onde muitas pessoas perderam parte dos seus rendimentos, empregos, habitação e até a sua saúde psicológica para salvar instituições económicas e financeiras, como bancos, aumentando a pobreza e a desigualdade entre a população. Hoje, a máquina evoluiu com o ingresso das inteligências artificiais, algo que o nosso irmão Carlos Perez também falou ontem. A fixação das mentes humanas aos ecrãs, controlando-as com conteúdos chamativos e aliciando-as com produtos, bens e estilos de vida que ajudam a perpetuar o seu status quo. A máquina infernal que rege grande parte do nosso mundo não surgiu por acaso. Primeiro vieram as religiões monoteístas que expulsaram a divindade e a sacralidade da natureza e colocaram o homem como senhor do planeta a dominar e a subjugar todas as outras criaturas. Mais tarde, e ainda dentro deste paradigma, surge uma tecnociência que olha para a natureza como uma máquina a ser descodificada com o objetivo de ser dominada e colocá-la ao serviço do homem, considerado como a única entidade racional na vasta míriade de vida na Terra. De seguida, instalou-se uma crença incomensurável no cientismo e no cartesianismo como formas incontestáveis de compreender a realidade. Por fim,
uma fé cega na tecnociência como um instrumento capaz de resolver todos os problemas sem ser necessário alterar profundamente atitudes e comportamentos. Tudo isto levou a uma visão arrogante, antropocêntrica e materialista do mundo, com uma divisão clara entre a dimensão humana e natural e uma abordagem separada e fragmentada na compreensão dos fenómenos da vida. Um modelo alienado da realidade orgânica, viva e interrelacional que é o nosso planeta. Por outro lado, há teorias que apontam os aspectos ligados à sobrevivência e à competição por recursos escassos nos antípodas da humanidade que estão na base dos comportamentos egoístas. Segundo esta linha de pensamento, a ganância de alguns indivíduos e suas corporações nos territórios e tempos de abundância refletem um comportamento primitivo, pouco evoluído no geral e especialmente no sentido teosófico. Para a teosofia, a causa das causas vem da natureza da mente e do estado evolutivo em que se encontram muitos dos indivíduos encarnados. A mente inferior, racional, suportada por um conjunto de sentidos do corpo físico muito limitados, percepciona o universo como um conjunto de objetos separados, alienados à sua natureza una, e cria uma imagem ou tridimensional, ilusória, longe da realidade. Como a Terra é um palco onde as mónadas experimentam um conjunto de ressonâncias que as impelem à evolução, é possível que nem todas as pessoas se encontrem no mesmo patamar evolutivo e que algumas ainda estejam mergulhadas na materialidade mais densa, procurando vibrações fortes e cometendo atrocidades horríveis aos olhos os mais puros do coração. Para além disso, o globo Terra é palco das manifestações do karma, e as crises e o sofrimento que surgem são grandes oportunidades para alcançar mais rapidamente uma evolução ao nível espiritual. O lugar comum da atualidade é a falta de pensamento crítico que deu lugar ao ódio alimentado pelas fake news. Também algo que o nosso amigo Carlos Perez ontem falou. Estas que proliferam nas redes sociais eletrónicas e que substituíram grande parte do jornalismo sério. O inconformismo geral das populações que viram diminuir muitos dos seus rendimentos e direitos e assistiram a focos de corrupção e nepotismo por parte de muitos governantes, está a ser aproveitado pelos movimentos políticos, populistas e de extrema-direita, muitas vezes financiados pelos interesses económicos instalados e oligarcas, para executarem as suas agendas e continuar a expandir o seu poder. Com o crescimento dessas forças, surgem mais ameaças à segurança no e do mundo. A cultura histórica está ausente. As pessoas já se esqueceram das atrocidades humanas provocadas pelas ditaduras fascistas e o nazismo, ou no sentido político oposto, mas com a mesma gravidade dos regimes comunistas ou pseudo-comunistas. A proliferação destas forças políticas autoritárias, especialmente encabeçadas por narcisistas frios e maquiavélicos, algo que infelizmente tem sido uma realidade nos nossos dias, não vão resolver, mas agudizar os problemas ecológicos e climáticos e levar a novas ditaduras, guerras, invasões e genocídios. Tal como a máquina fria do capitalismo neoliberal, estes indivíduos e as suas forças não se interessam pela vida do outro, nem pela natureza. As imagens que nos chegam da Ucrânia ou de Gaza são gritos de horror humano e ecológico inadmissíveis no século XXI. De igual modo, as desigualdades e as novas e antigas formas de colonialismo patentes no norte global fez surgir movimentos terroristas cujos líderes, através de uma interpretação enviesada das escrituras sagradas, conseguiram manipular indivíduos para guerras santas e ou para cometerem atos de extremo terror inaceitáveis para qualquer que seja a fonte religiosa a ela associada.
Em poucas décadas, passamos da queda do Muro de Berlim para uma nova arquitetura de muros reais e imaginários, erigidos por novas ondas de domínio, racismo e xenofobia. Abrem-se novas frentes de conflito e possíveis guerras. A ameaça nuclear é novamente uma realidade e as inteligências artificiais podem repercutir o que de pior o humano tem. Estas realidades, conjuntamente com os problemas ambientais, colocam-nos novamente a viver sob a esfera dos tempos de incerteza. Parece que não aprendemos nada com o passado e continuamos a repercutir os mesmos circuitos indefinidamente, agora com a agravante de que num mundo global e com o poder global pode surgir uma catástrofe global. Agora vou falar um bocadinho sobre a esperança. Esta explicação longa, que é uma visão, uma leitura incompleta entre muitas da realidade, serve para refletir sobre os problemas que as sociedades padecem. Isto ajuda a pensar em soluções para o futuro, trazendo também alguma esperança às nossas vidas e às vidas das gerações futuras de humanos, não humanos e mais que humanos que partilham este maravilhoso planeta connosco. Afinal, numa perspectiva teosófica, somos todos humanos em evolução. Embora apresentemos diferenças significativas nas nossas formas de vida, o animal atual fará parte de uma futura humanidade. De igual modo, e como tudo está entrelaçado no universo e nos mundos visíveis e invisíveis, uma ação acarreta uma consequência e uma reação para repor a harmonia cósmica. Este saber dá-nos esperança para um futuro melhor, mesmo quando somos apanhados pelas manifestações provisionais do karma. A esperança é um tema explorado por alguns filósofos que oferecem perspectivas interessantes sobre o significado, a importância e as implicações desta virtude na vida humana. Para Ernst Bloch, é a força motriz na história e na ação humana, desempenhando um papel crucial na procura pela realização pessoal e coletiva. Este filósofo também explora a relação entre a esperança e a utopia, defendendo a importância da imaginação utópica na transformação social e na procura por um mundo mais justo e harmonioso. Emmanuel Levinas fala da esperança como a potência para ultrapassar uma determinada situação em direção a um futuro melhor, mas acrescenta esta demanda a responsabilidade e o compromisso ético. Para Kant, é um princípio vital que estimula a vida humana e a ação que impele de desistir perante as dificuldades. Albert Camus aborda a esperança de forma existencial, destacando a capacidade humana de encontrar força interior mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Nas suas palavras, no inverno, no meio do inverno, aprendi finalmente que havia em mim um verão invencível. Fim de citação. Gabriel Marcel também aborda o essencial da esperança. Ele parte da nossa condição de seres finitos e imersos num mundo marcado pela incerteza e pela contingência, refletido sobre a importância da esperança para enfrentar os desafios, superar obstáculos, manter uma perspectiva positiva diante das adversidades e dar significado e sentido à vida. Mas não foram só os filósofos que falaram da esperança. Muitos artistas, ativistas e cientistas também deixaram, de uma forma ou de outra, alguns sonhos coloridos de otimismo. John Lennon, em Imagine, apresenta uma visão utópica do mundo em paz, harmonia e fraternidade entre os povos. Diz ele, imagina todas as pessoas a viverem a vida em paz. Tu podes dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia te juntes a nós e o mundo será como um só. Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
é a forma de expressar a esperança através de Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa. Martin Luther King sentiu o mesmo. Eu tenho um sonho. Carl Sagan defendia que a ciência e a educação eram fundamentais para o progresso da humanidade e para a esperança de um futuro melhor. A ciência de Sagan, embora assente no método científico, é uma ciência não dogmática. Ela não é só compatível com a espiritualidade, como é uma fonte profunda de espiritualidade. São palavras dele. No pensamento de Aldo Leopoldo, uma ciência como lanterna guia, que nos ajuda a entender melhor o mundo para construirmos uma ética ativa e de não agressão. Para Jane Goodall, com a lucidez de uma vida já longa, a experiência é que permite continuar diante da adversidade. Goodall apresenta várias razões para alimentarmos a esperança. Entre elas, podemos destacar a importância de mantermos uma atitude consciente, compassiva, empática, positiva e proativa diante dos desafios, procurando soluções colaborativas e sustentáveis para promover um futuro mais equilibrado e saudável para o planeta e para todas as formas de vida que nele habitam. Caldwell apresenta também uma mensagem poderosa e inspiradora sobre a importância da conexão espiritual com a natureza e da responsabilidade individual, assim como do exemplo, mesmo que seja nas pequenas coisas, para a construção de um mundo melhor. Ela destaca a necessidade de uma abordagem holística, integrando as questões ambientais, espirituais e sociais para resolver os desafios que enfrentamos no mundo. As crises também são oportunidades de corrigir trajetórias. A tomada de consciência dos problemas sociais e ambientais tem levado muitos humanos a repensar as suas ações e alterar os seus comportamentos. Sem estas crises, como coletivo, dificilmente teríamos capacidade para o despertar verde ou para a justiça social. Como indivíduos, seria mais difícil florescer interiormente para sermos donos conscientes dos nossos atos. Tal como nos diz Hubert Reeves, o despertar verde torna-se assim uma manifestação da preocupação da Senhora da Natureza em prosseguir a sua obra inovadora. Neste contexto, o seu filho, o enorme, deixa de jogar contra ela e passa a jogar com ela, colocando o seu talento ao seu serviço. É a fonte da nossa esperança. É daí que surge a salvação. Fim de citação. Nesta perspectiva, vinda de um físico, mas com uma abertura tal que coloca a agência à natureza, o despertar verde surge na consciência humana como um ensinamento empático que uma mãe dá a um filho, para que este possa se salvar da sua conduta menos própria e continuar a trilhar o caminho da evolução iniciado pela mãe. Este despertar verde que Reeves nos fala tem grande ressonância nos relatos de astronautas quando vêm à Terra do espaço. De uma forma geral, são descritos como profundamente impactantes e transformadores. Ao verem a Terra como um único e frágil sistema vivo no vasto espaço cósmico, muitos astronautas escrevem sentimentos intensos de admiração e humildade, de unidade e conexão com toda a vida, já um profundo sentido de responsabilidade em relação à conservação e preservação da natureza, valorizando também a paz e a harmonia entre os povos. Vivemos tão emaranhados em quesílias pardas e na mesquinhez da materialidade que esquecemos quem verdadeiramente somos e o nosso lugar no universo. Talvez seja preciso voltar a escutar a nossa mãe, natureza. Ou talvez seja necessário olhar para nós, de fora para dentro, do macro para o micro, ou do micro para o macro, para descobrirmos que somos entidades que vivem em inter-relação com as demais culturas e criaturas vivas, os glaciais e os rios, os oceanos e as montanhas, os
prados e as florestas, os vales e as nuvens. Talvez seja preciso compreender isto para resistir à ilusão de uma sombra obscura que teimamos em admirar e que nos ajuda a cavar a nossa sepultura. E além disso, darmos espaço à esperança no nosso mundo, para que o mundo seja mais belo e o mundo futuro mais luminoso. A esperança na teosofia. É aqui que a teosofia faz todo sentido, desde logo com o princípio da unidade da vida e da fraternidade universal, que retira da agenda do mundo a violência racial, étnica, religiosa, de género e até de espécie. A ideia de que todos os seres estão interligados e fazem parte de uma unidade, de uma única realidade cósmica, promove a esperança ao reconhecer que, apesar das diferenças individuais e dos desafios enfrentados, todos se encontram conectados por laços mais profundos e partilham uma jornada espiritual comum. Para além disso, a teosofia ensina-nos que ações positivas e construtivas podem gerar resultados benéficos no futuro, incentivando a uma atitude otimista em relação à vida. Mas a teosofia vai mais longe porque mostra que a nossa essência mais profunda é uma partícula do próprio Logos que encarna em sucessivas vidas na Terra com o propósito de evoluir e alcançar estados mais elevados de consciência e de compreensão espiritual, o que alimenta também a infinitude da vida e a esperança de um crescimento pessoal e coletivo. A esperança está ainda associada à ideia de que, por meio do estudo e da meditação e da prática espiritual, é possível obter uma compreensão mais profunda da natureza da realidade e do propósito da existência, levando uma vida mais significativa e realizada. Por fim, a teosofia oferece instrumentos para a compreensão da vida expandida ao eterno, complementada com uma perspectiva de existência centrada na unidade da vida. Esta realidade conforta porque dá-nos uma paz profunda e uma forma proativa perante as vicissitudes da existência temporal na Terra. Talvez resida aqui o maior contributo da teosofia à esperança, especialmente nos tempos de incerteza como aqueles que vivemos hoje. Concluo a minha intervenção com um poema atribuído a Seria Arodino, mas antes deixo-vos com as palavras de Anne Druyan, no seu livro Cosmos, Mundos Possíveis. Passo a citar. Ainda não é demasiado tarde. Há um outro futuro, outro mundo possível. O antropoceno pode ser a era do nosso despertar humano, momento em que nos mostramos à altura dos nossos poderes recentemente descobertos e aprendemos a usar a ciência e a tecnologia avançada em harmonia com a natureza. Há uma comunidade global de pessoas atentas ao perigo e empenhadas em evitá-lo. E graças à internet sabemos como nos contactar uns aos outros. Venha comigo ver este futuro que ainda estamos a tempo de ter. Agora o poema A Esperança atribuído a Seria Arodino. A esperança, a bem-aventurança, a certeza. A visão, o êxtase, o essencial. A substância e a realidade. A vida que peço é dada do teu tesouro. Lamento por ti, lamento por mim, que estamos presos neste ciclo de nascimento e morte. Pelo jogo da dor e do prazer, eu vejo as notas dissonantes de uma harpa desafinada. Mas tu estás além, acima de todo o destino, o ser sem nascimento, sem morte, sem mudança. E somos os teus seres e tudo o que criamos. Somos tu e somos a ação da tua vontade. A esperança, a crença inabalável do mundo, a felicidade aqui da minha vida. Esta é a substância de cada homem e mulher. Lamento. Não são homicidas nem invejosos em relação a mim. Tu tens sido gentil comigo. Não guardo lamentações. O que tenho eu a ver com lamentações? Sou o apogeu das coisas realizadas e sou o limitador das coisas por vir. As minhas palavras são as palavras de um vidente e estão grávidas da eternidade. Elas não são de mim, mas de ti, meu Senhor.
escrevo o que me disseste. A esperança, a garantia, a certeza que tu és meu e eu sou teu, sou feito da tua imortalidade, tu brilhas na minha mortalidade. A esperança, a fé, o êxtase, o sentido da tua divina realidade, a unidade, a completude da tua realidade, está no meu próprio coração, na essência do meu ser. Tu és o propósito do meu nascimento, tu és a missão da minha vida, tu és o fim de todos os meus atos na terra, o sentido e a alegria na luta do meu ser. A esperança, o êxtase, a paz, a luz, a alegria imperecível, a pureza, a fé, a força, a unidade infinita, o amor, o silêncio, a felicidade, a eternidade que nada pode dividir, a harmonia que nada pode destruir, a imortalidade que nada pode esconder, a consciência que nada pode corromper, a felicidade que ninguém pode levar. Estão comigo agora e estarão comigo para sempre. Grato pela vossa atenção.